Muito boa tarde, Sobral, um abraço do norte do estado. Estamos começando a partir de agora Redação Plus. A apresentação do programa é de Mário Magalhães com a participação de Tony José. Vamos ficar até as 2h da tarde destacando as principais informações para você de Sobral e da região norte do estado. Confira agora os destaques do Redação Plus. Olha, dentro do programa vamos destacar: acidente grave é registrado na BR-222 na região de Sobral e tira a vida de um homem de 36 anos. E atenção, olha, acidente grave também é registrado na zona rural de Frecheirinha. Vamos destacar também aqui dentro do programa de que mulher morre após sofrer acidente de moto com carro na zona rural de Heriutaba. E atenção, olha, vamos destacar também aqui no programa de que jovem da região de Meruoca morre afogado na praia. E atenção, olha, vamos destacar também de que Sobral deverá receber mais de 405 milhões de reais do Fundeb. E atenção, Groaíras, aqui bem próximo a Sobral, lidera no ranking de homicídios em 2025. E atenção, olha, município de Senador Sá terá nova eleição e, segundo os dados, acontecerá no dia 1º de março. Essas e outras informações a partir de agora, aqui no programa que começa para Sobral e toda a região norte do estado. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Mas olha, um final de semana foi registrado com muitos acidentes em municípios da região norte do estado do Ceará. A informação é que um acidente grave envolvendo um veículo tipo Hilux e um caminhão foi registrado na BR-222, na localidade denominada Jaburuna, no município de Sobral. Segundo informações, houve uma colisão frontal envolvendo os dois veículos. No acidente, o condutor da Hilux, identificado por Valdemir Muniz Feijó Rocha, de 36 anos, sofreu uma forte pancada na cabeça, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local do acidente, onde realizou os procedimentos necessários. Um levantamento está sendo feito pelas autoridades competentes para saber o que causou o acidente. Já na CE 445, na zona rural do município de Heriutaba, foi registrado um acidente envolvendo um carro e uma moto. Na colisão, uma mulher que estava na garupa da moto não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo informações da polícia, a vítima foi identificada como Raimunda Bezerra Mendes, que estava na moto, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local. Um levantamento está sendo feito pelas autoridades competentes para saber o que causou o acidente. Outro acidente grave também foi registrado nessas últimas horas na região do município de Frecheirinha, aqui na região norte do estado do Ceará, onde um homem identificado por Francisco José Rodrigues Souza, de 35 anos de idade, conhecido popularmente na cidade como Zezinho, era gerente de uma empresa e bastante conhecido e querido na cidade, acabou se envolvendo nesse acidente de trânsito na noite desse domingo ontem, então, na localidade conhecida como Araticum, que já pertence ao município de Ubajara, causando grande comoção aí em toda a região. De acordo com as informações, a vítima pilotava uma moto quando teria perdido o controle do veículo ao descer para o acostamento, sofrendo uma forte queda. Com o impacto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. E esse fato chamou a atenção em relação à própria vítima, que era bastante conhecida lá na cidade de Frecheirinha. Tony José, boa tarde. O que dizer desses primeiros 3 casos que foram registrados aqui na região? Um acidente na BR-222, onde esse rapaz tinha 35 anos, no outro dia iria completar 36 anos. Além também, isso aqui foi choque carro com carro, teve o outro
acidente que também foi registrado na zona rural de Heriutaba, uma mulher acabou falecendo, e esse outro caso na região lá de Frecheirinha, um gerente de uma loja acabou falecendo lá na região. Boa tarde, Tônia. Olha, Mário, muito bem, boa tarde para você, boa tarde, Bruna, boa tarde a você, amigo ouvinte, que acompanha o Redação Plus aqui pela 105.1 Plus FM. Mais um final de semana trágico, se tratando de acidentes registrados nas estradas aqui da região norte, não é? Um estudo mais aprofundado, a gente volta a bater nesta tecla, precisa ser feito, porque não dá para entender o que vem acontecendo, que cada vez mais acidentes e fatais vêm acontecendo, vêm sendo registrados e deixando, obviamente, um prejuízo, não é? Tirando vidas, né, de pessoas queridas, obviamente, entre os seus. Esse acidente foi impactante, esse de Sobral, aqui na BR-222. A frente do carro ficou totalmente destruído, e a informação que a gente tem é que o motorista, ele que faleceu na hora, tinha 36 anos, né, Mário? E faria, né, 37 no dia seguinte, no domingo. Olha aí, que tragédia. Uma data marcante, obviamente, para a família, e de forma triste, né? Porque às vésperas do aniversário, possivelmente, estava sendo articulado aí, até o aniversário, obviamente, em família e amigos, e de repente, você celebrar desta forma trágica e triste, ele que era bastante conhecido aqui na região da cidade de Sobral, não é? Fatos marcantes e também dolorosos para este empresário, para a família do empresário lá na cidade de Frecheirinha, que morreu ali no distrito de Araticum, que apesar de estar talvez mais próximo e acessível por Frecheirinha, mas pertence ao Bajara, né? Então, naquela situação, naquela localidade, este empresário acabou também perdendo a vida. E ali em Heriutaba também uma dor muito grande para a família, quando esta senhora, né, a dona Raimunda, inclusive a informação que a gente tem é que ela estava com a criança na garupa, né, Mário? E aí acabou, portanto, tendo este impacto quando o motorista do outro veículo, que também ficou ferido e foi socorrido para o hospital municipal, ele acabou perdendo o controle da direção, sabe? Eu queria entender como é que se perde o controle da direção. Se você mantém o foco na estrada, é o que a gente tem dito aqui. Se você está numa estrada, se você mantém o foco, não tem como você perder o controle da direção. O carro, ele não pinota por si só. Se você está com as duas mãos no volante e os pés ali nos pedais, não tem como você perder o controle. Perde o controle, até porque o carro não tem vida própria, gente. Tá até sendo bem crítico aqui e querendo entender também essa mágica de perca de controle. O carro ou veículo, seja carro de passeio grande ou mesmo moto, ele não tem vida própria. Só perde o controle com distração. Se de repente você está mexendo no celular, se você de repente está conversando com alguém. Olha, eu acho horrível quando o motorista está ali focado na estrada, no movimento em si, e tem alguém no banco de trás e fica só buzinando no sentido de falar, distrair o motorista. Aí o motorista fica olhando para trás para dar atenção, ou fica olhando para aquele retrovisor, né, Mário? Que dá para enxergar a parte de trás de quem está ali no banco. Rapaz, é por isso que nos veículos aí públicos, né, seja ônibus municipais ou interestaduais, intermunicipais, eles têm lá aquela frasezinha típica: fale com o motorista somente o necessário. Sabe por quê? Porque o motorista não pode desviar a atenção, e tem gente que fica às vezes puxando assunto com o motorista, tem motorista que fica conversando no celular. Aí, meu amigo, quer o quê? Aí só pode perder mesmo o controle. Não tem este bom não. Até os pilotos especialistas na Fórmula 1, lá se vai eu de novo falando de Fórmula 1, né? É porque eu sou apaixonado mesmo por corrida, viu, gente? Em março começa aí o ronco dos motores. Agora, inclusive, em outro canal. Aquele canal de antigamente, né? Que é mais tradicional. Então, até esses especialistas acabam, obviamente, num descuido,
ali sobrando na curva, né? E é porque foca ali é 100%, porque a velocidade chega a 300 por hora. E aí, meus amigos, infelizmente fica esse registro lamentável e os números só aumentam de forma negativa para a região norte do estado, Mário. Muito bem, e ainda falando em relação a essa questão dos acidentes aqui na nossa região, a polícia também registrou um acidente grave na CE 085 nas proximidades do prédio do Detran, no trecho que liga os municípios de Camusim e Granja. De acordo com os dados apresentados e apurados aí pelas autoridades ali na região, a vítima que trafegava em uma bicicleta, quando ao tentar desviar de um veículo que estaria estacionado no acostamento da rodovia, acabou sendo atingido por um motociclista que seguia pela via. Com a força do impacto, o ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Populares identificaram a vítima como Antônio Vaqueiro, morador da cidade de Camusim. O motociclista também ficou ferido e foi levado para uma unidade hospitalar na região. A polícia militar esteve no local, fez todo o levantamento, onde acionou também as autoridades competentes e está fazendo também um levantamento para saber o que realmente causou esse acidente que tirou a vida desse ciclista ali na região entre Camusim e Granja. Rapaz, mas o que tem, né, Tony, de acidentes também ali naquele trecho entre Camusim e Granja. Infelizmente tá aí outro caso, esse rapaz acabou sendo atropelado, não resistiu e acabou falecendo no local, né, Tony? Ali também tem sido uma constante, viu, Mário? Ali também tem sido uma constante, as estradas até bem conservadas, pelo menos a julgar da última vez que eu trafeguei por lá, porque às vezes quando tem muito buraco nas CS, nas estradas, uma das justificativas desses acidentes é a saída de pista, é você desviar de um buraco e acaba de repente colidindo com outro. Tivemos muitos casos aqui neste outro lado aqui de quem vai Santana Morrinhos a Caraú, né? Mas nesta região ali, a julgar pela última vez que eu fui, não faz muito tempo, as estradas até estão bem conservadas, tá? Diferente de outros tempos. Então, assim, de novo a gente bate na tecla, a questão do controle da velocidade. Eu tenho certeza que se você mantiver, mesmo sem estar de capacete, que é uma coisa obrigatória por lei, uma lei federal, e eu não sei porquê, Mário, que tem municípios que ignoram essa lei, sabe? A gente vai, Mário, aí para essas regiões aqui, circunvizinhas, rapaz, é um desrespeito grande, pessoas andando, trafegando até em estrada carroçável, em alta velocidade e sem capacete, às vezes com 2, 3 pessoas na moto, sabe? Teve uma vez que a gente flagrou 4 pessoas na moto e sem capacete, sabe? Aí de repente acontece um descuido, porque acelera demais, se empolga, e aí, meu amigo, o prejuízo é grande. Então, chamar a atenção até das autoridades. E aí às vezes as pessoas reclamam, para que tanta blitz? Por isso, porque se não tiver tanta blitz, acontece o quê? O que vem acontecendo, tantas mortes por descuido e por infringir a lei. Redação Plus, seu almoço mais completo, você bem informado. Mas olha, cumprimentar e mandar um abraço especial aqui para o pessoal que escuta aqui a nossa programação ali na região do distrito de Jaibaras. Mais uma vez abraço meu grande amigo Ripardo Trindade, valeu, obrigado aí pela audiência, escutando aqui a nossa programação lá no distrito de Jaibaras. Mas olha, na semana que passou a gente trouxe aqui uma matéria, e inclusive além da matéria em relação a um garoto aqui do Parque Santo Antônio, que foi para a praia na região de Camusim, mais precisamente do distrito de Maceió, e acabou se afogando, não resistiu e morreu. E no dia seguinte, a gente trouxe aqui o depoimento do pai dele, né, fazendo apelo até mesmo para que as autoridades tomassem, assim, tivesse cuidado, né, nesse litoral aí, para ter aquela questão daquele pessoal, não do pessoal do Corpo de Bombeiros, mas são os salvas-vidas, né, que ficam
observando e que tenha uma fiscalização, pelo menos para evitar esses problemas e evitar, né, a tristeza de uma família. E não é, rapaz, que no final de semana na frente, que foi esse que terminou ontem, um outro caso triste aqui na nossa região, em Praias também, aqui próximo aqui à nossa região norte do estado do Ceará, né? Não foi em Camusim, mas foi ali descendo um pouquinho, né? Outro caso que acontece onde uma mãe, onde um pai, onde uma família no dia de hoje estão aí sofrendo com uma dor muito grande pela perda de um membro da família. Também um jovem, um garoto que saiu da região de Meruoca, da cidade de Meruoca, foi para essa praia aqui na região de Amontada e se afogou também, não resistiu e morreu. A informação é que um dia que deveria ser de lazer e descanso terminou em tragédia para familiares, amigos e toda a cidade de Meruoca. Um jovem meruoquense identificado por Gustavo morreu afogado na manhã desse domingo, ontem então, na praia de Icaraizinho, ali na região de Amontada, onde ele participava, né, de um evento junto com amigos lá da região de Meruoca. De acordo com as informações iniciais, o jovem entrou no mar e acabou se afogando. Equipes de resgate ainda foram acionadas mas apesar dos esforços, o óbito foi constatado ainda no local. E as circunstâncias exatas do afogamento deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Icaraizinho de Amontada é um destino bastante procurado por turistas e moradores de várias regiões do estado e que reforça o alerta para os cuidados ao entrar no mar, especialmente em áreas com correnteza e mar mais agitado. E nesse momento de profunda dor, a comoção toma conta, né, de alguns moradores lá de Meruoca. Familiares, amigos e conhecidos lamentam a perda precoce do jovem, cuja morte deixa aí um vazio irreparável. E esse caso foi registrado na manhã de ontem. E só lembrando que no final de semana atrás, antes desse que terminou ontem, houve um caso lá no distrito de Maceió, na região de Camusim, onde a vítima, um rapaz, um garotinho, aqui de Sobral, aqui do Parque Santo Antônio, né? No dia que aconteceu, né? O afogamento, a gente registrou aqui, o pai do garoto fez um apelo até na imprensa para que cada um tivesse um cuidado muito grande com seus filhos e que nessas praias os gestores, né, tivesse aí como colocar alguém para ter um cuidado, observar, para evitar esse problema. E no final de semana seguinte acontece outro caso, não com pessoas daqui de Sobral, mas de uma cidade que é praticamente um bairro de Sobral, que é a cidade de Meruoca. Um jovem acabou se afogando lá na região na praia ali de Amontada e não resistiu e acabou falecendo. É mais um outro caso, né, Tony, que serve de alerta para você que acompanha aqui a nossa programação, que você for para qualquer praia, ter cuidado, né, e para evitar esses problemas, essa questão de afogamento e, consequentemente, questão de morte, né, Tony? É lamentável, mais um registro que a gente traz aqui, né, por força do ofício, mas a gente fica aí sem entender também, né, o porquê. Esse jovem, até uma pergunta que a gente deixa aqui, sabia nadar? Não sabia? Porque eu acho assim, que a pessoa que não sabe nadar, ela não tem, gente. O que é que dá na cabeça da pessoa que não sabe nadar e vai entrar? Ah, é só aqui na beirazinha, é só na borda. A onda, ela é traiçoeira. Aquela onda, ela tem uma velocidade grande. Quando você menos espera, ela te sacode, ela pega e te leva cada vez mais, sabe? Então, assim, se você não entende, né, a malandragem, até entre aspas aqui, da força da maré, então não tem por que ir. Até mesmo você que sabe nadar, até mesmo você que se diz aí um nadador nato, você tem que
entender o momento certo de entrar, mesmo que na borda. Observa, né, como é que a onda vem, de que forma. Ela é muito rápida e traiçoeira. Cada vez que ela vem, já vem uma outra atrás, até um pouco maior, e com mais velocidade ela vai te puxando para dentro do mar, né? Então, se faz necessário, Tony, falando assim, então todo mundo está proibido de tomar banho de praia. Não, ninguém está proibido de tomar banho de praia. Agora, se faz necessário, está alguém monitorando. É o que a gente falou aqui no início. Deveria ter uma lei onde as praias aqui da nossa região, por que não dizer onde tiver praia de acesso público, né, ter ali obrigatoriamente uma base, né, uma torre de salva-vidas. E eu acho ainda que é insuficiente uma torre, né? Mas se eu vou para a praia com alguém e alguém é de menor idade, é uma criança, é uma adolescente, eu tenho que estar de olho, monitorando. Mas o menino é muito teimoso, como no outro dia eu ouvi alguém falando. O menino é muito teimoso, muito mal ouvido, ele não obedece ninguém. Então não vai com esse mal ouvido. Porque se você já sabe que o menino é mal ouvido, detalhe, eu não estou me referindo ao caso, tá, gente? Eu estou me referindo a um outro caso que no passado aconteceu. Então, assim, se você sabe que o menino é traquino, né? No bom sentido, então não saia. Se você dentro de casa, ele não te respeita, não te obedece, quando você dá um comando, dá uma ordem, o menino não vai, imagina o que ele não vai fazer em público, e principalmente querendo ser o bambambam, o rei das ondas, né? É óbvio que ele vai querer dar o show. Infelizmente, muitas das vezes acontece de você perder a vida, né? Então a dica, vai com alguém que é de sua responsabilidade, ficar ali monitorando, não tira o olho, tá? E de repente se tiver um outro adulto, não deixa a criança ir só, fique de olho, mas eu nem conheço o menino, deixa ele se afogar, não é assim não, tá? Então se você observa que tem alguém se afogando, dá um grito, dá um berro, não que você seja necessário entrar, até porque muitas das vezes o adulto quando vai salvar uma criança, a criança se debate, ou o adolescente se debate e acaba piorando o caso. Então nessas horas é manter a calma, a tranquilidade e tentar superar as ondas e tentar sair o mais rápido possível da violência delas. Muito bem, tá aí a informação. Lamentar, né? Eu tomei conhecimento já na manhã do dia de hoje, foi maior desespero por parte da própria família quando tomou conhecimento em relação a esse caso, a morte desse jovem, esse adolescente que era estudante lá na cidade de Meruoca, na manhã desse domingo, na região de Amontada. Mas olha, para a gente fechar essas ocorrências aqui da nossa região, a informação é que um homem de 71 anos, identificado como Sebastião Valdemar Silva, foi encontrado sem vida em uma área de mata na localidade denominada Aroeiras dos Alves, na zona rural lá do município de Cariré. Sebastião estava desaparecido desde a última terça-feira, quando foi visto pela última vez por volta das 14 horas. Desde então, familiares e moradores da região iniciaram buscas que contaram também com o apoio dos profissionais do Corpo de Bombeiros. Após dias de procura, o corpo foi localizado na manhã de sábado em uma região de difícil acesso. O rabecão do Instituto Médico Legal foi acionado para a remoção do corpo, que foi encaminhado ao IML de Sobral, onde passou por exames para a constatação da causa da morte. Fato triste, né, Tony? Senhor já de 71 anos de idade que acabou desaparecendo e a família já encontrou ele sem vida na localidade conhecida como Aroeiras dos Alves, na zona rural de Cariré, né, Tony? É verdade, o senhor estava desaparecido, salvo engano, desde terça-feira passada, e a família procurando, inclusive até em redes sociais, né, buscando aí quem tivesse alguma informação, algum detalhe, né? E infelizmente, quando foi nesse fim de semana, o corpo foi encontrado, inclusive próximo, né, da residência em área de mata, né? Próximo à residência do mesmo. E aí lamentar as causas da morte. As autoridades estão investigando e a gente vai acompanhar este caso e trazer atualização nos próximos dias, se for o caso.
Muito bem, tá aí as informações em relação a esses casos que foram registrados pela polícia nessas últimas horas aqui na nossa região. Olha, daqui a pouquinho a gente volta, a gente traz mais informações para você aqui no programa. Daqui a pouco no Redação Plus. Olha, daqui a pouquinho vamos destacar de que Groaíras lidera ranking de homicídios no ano de 2025. Daqui a pouquinho aqui no programa. Mas olha, cumprimentar e mandar um abraço aqui para o pessoal que escuta aqui a nossa programação. Abraçar nosso grande amigo Francisco, rapaz, ele que é contador aqui na nossa região, ao lado do nosso grande amigo Rui, acompanhando aqui a nossa programação, indo ali para a região do Acaraú. Francisco, um abração para você, valeu, obrigado aí pela audiência. Mandar um abraço também para meu grande amigo Zé Ivan, lá no distrito de Santo Antônio dos Camilos. Abraçar nosso grande amigo Arnóbio, o Fernando, toda a família ouvindo aí a nossa programação. Falar em Camilos, rapaz, eu estive conversando ontem com alguns amigos aí do distrito de Camilos e até agora, né, Tony, hoje são 12, né? 12 de janeiro e nada, mas olha, nada mesmo de chuva aqui na nossa região. Nem sequer aquele sereno bem grosso, assim, para pelo menos baixar a poeira, pelo menos para nascer a babuja, né? Pra a gente sentir o cheirinho da terra molhada. Nem isso. Olha, zero. Fazer igual o nosso saudoso Júnior Lopes, 0 para lá, 0 para cá. Né? Aqui na região da Serra da Ibiapaba, ali, acho que Tianguá, São Benedito, né, Carnaubá, já deu uma chuvadazinha por lá. Mas aqui no sertão de Sobral, quando fala sertão de Sobral, esses municípios aqui na nossa região, olha, nem pingou, né? E meu irmãozinho, nesses últimos dias, uma temperatura tão, sei lá, é uma quintura que arde na pele da gente. Ontem à tarde, rapaz, insuportável de quintura aqui na nossa região. E hoje também, agora, em exato momento, também não é diferente. Uma quintura, assim, insuportável. E diante dessa situação, muitos distritos, muitas localidades de municípios da nossa região já vem faltando água para o consumo humano. E uma dessas localidades é o distrito de Camilos, que fica na região da Meruoca. É até assim, a gente fica até, olha, na região da Meruoca faltando água. O distrito de Camilos é um distrito grande. Eu acho que Santo Antônio dos Camilos é bem maior do que algumas cidades aqui da região. Eu acho que é maior do que Senador Sá. Camilos é maior do que Moraújo, né? É um distrito grande. É tipo do Taperoaba, é tipo do Aracatiaçu, aqui na região da Meruoca. E a informação que eu tive é que está faltando água, né? Os poços que foram cavados, eu chamo poço profundo, secaram. Tinham a questão de um olho que a gente chama de olho d'água, que segura a água até mais tarde, até novembro, dezembro. Olha, pifou tudo. E diante dessa situação, o pessoal sendo abastecido pela questão de carro-pipa. E a gente sabe, quando é negócio de carro-pipa, rapaz, é um abastecimento, graças a Deus que ainda tem, mas não é legal, né? Eu não gosto de negócio de abastecimento de carro-pipa. E nós estamos falando de Camilos, mas o que tem de localidades de outros municípios da região sofrendo com essa questão da falta de água. E vamos torcer para que as chuvas venham o mais rápido possível, mesmo a gente sabendo, né, dessa previsão da FUSEM, né, desses dados que foram apresentados lá no Quixadá, de que o inverno só vai chegar mesmo para valer só depois do dia 12 ou 15 de fevereiro, né? Mas a gente que tem aquela esperança do ser superior, a gente está torcendo para que possa vir o mais rápido possível, porque, meu irmãozinho, a quintura é federal, né? Quase insuportável, e até agora nada de expectativa de chuva. Na manhãzinha, Tony, a gente participando para Fortaleza de manhãzinha, aí a gente fica olhando o tempo. Rapaz, olha, a gente chama do nascente, parece que vem queimando tudo, né? Tudo,
da cor de fogo, né? Na hora que o sol vem nascendo, nada de nuvem assim, aquela questão da gente, hoje tem esperança de chover, nada, é tudo pelado mesmo, rapaz, um solzão rasgando mesmo. É de rachar a cuca. Exatamente, de rachar mesmo, e diante dessa situação, muitas localidades faltando água até mesmo para a questão do consumo humano, né? E a gente torce para que as autoridades, os prefeitos, né, tomem as providências o mais rápido possível, porque está tudo indicando que a gente não vai ter um inverno bom, né? E se está faltando água agora, que no ano passado foi um ano bom, imagina no segundo semestre desse ano. Diante dessa situação, cada prefeito, né, tem que ter, através da secretaria responsável, né, já se preparar para uma situação, né, talvez não tão legal do segundo semestre do ano, Tony José. Muito bem, mas olha, a informação é que o Sertão de Sobral, quando fala em Sertão de Sobral, compreende os municípios aqui da nossa região. A informação é que concentrou os municípios mais violentos, ou seja, o Sertão de Sobral concentrou os municípios mais violentos do estado do Ceará no ano de 2025. Segundo os dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, a região apresentou as maiores taxas de homicídios do estado, acendendo aí um alerta para o avanço da criminalidade no interior. No topo do ranking, segundo aí os dados apresentados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, está o município de Groaíras, que registrou a maior taxa de mortes violentas do Ceará ao longo do ano de 2025. Com pouco mais de 11 mil habitantes, Groaíras contabilizou 19 homicídios em 2025, o que resultou em uma taxa alarmante de 167 mortes por 100 mil habitantes, a mais alta do estado. O índice representa crescimento em relação ao ano anterior. E conforme as investigações, todos os crimes têm ligação direta com disputa entre grupos que atuam na região, intensificando o clima de insegurança na região. Na sequência aparece o município de Vajota, com 27 homicídios e taxa superior a 144 por 100 mil habitantes. E Cariré, que registrou 24 mortes violentas e índice acima de 132. Em Vajota, episódios de extrema violência, como uma chacina ocorrida no final do ano, chocaram a população. Já em Cariré, os crimes também estão associados a conflitos. E Sobral, maior cidade da região, somou 107 homicídios em 2025. Apesar de apresentar redução em relação a anos anteriores, o município segue exercendo forte influência no cenário da violência regional, uma vez que vem chamando a atenção em relação a toda essa situação da violência. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará afirma que tem reforçado ações integradas das forças de segurança e ampliado o cumprimento de mandados judiciais como estratégia para conter a escalada da violência no interior do estado do Ceará. Que dizer, Tony, desses dados apresentados aí pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará em relação a esses municípios aqui da nossa região, além de Groaíras, Vajota e também Cariré, hein, Tony? Olha, Mário, para nós em si não é nenhuma surpresa, porque inclusive você recorda da vinda naquele dia do secretário de Segurança Sobral, e a gente questionava ali com ele, né? E ele rebatia falando inclusive de redução, mas redução no contexto geral. Mas se você pega apenas esses municípios aqui da região norte, né, Sobral, Groaíras, Cariré, Vajota, principalmente também ali a região da Serra, é óbvio que tem tido um aumento significativo e que assusta quem está aqui no nosso dia a dia, né? Para de repente o secretário que está lá em outra região, ele pega e ele computa, né, os dados num contexto geral, em todo o estado. E é bem verdade que há uma redução, isto não resta dúvida, mas pegando isoladamente, a violência assolou os municípios aqui da região norte, né? Inclusive Sobral terminou no ano passado, salvo engano, com 112 homicídios
né? Comparando com o ano anterior, que foi 121 ou foi 125, se eu não estou enganado, houve aí uma redução, é bem verdade, né? Mas o que interessa é o agora, é o hoje, é o momento. Eu não quero saber da violência se é praticamente zero lá para a região metropolitana, lá para a região dos Inhamuns, do Cariri, não interessa. Para nós aqui, interessa é Sobral, é os municípios circunvizinhos que dependem direto ou indiretamente, que querendo ou não, estão quase que todos os dias aqui, né? Pessoas que vêm da Serra, pessoas que vêm do Vale Acaraú, do Vale do Coreaú, então vem para Sobral, e estas pessoas, querendo ou não, elas criam laços, seja afetivos, de negócios ou religiosos, e a gente acaba também sentindo direto ou indiretamente. Tá aí os dados trazidos aqui na matéria, né, pelo Mário, dados estes oficiais, né, Mário, da própria Secretaria de Segurança, apontando Groaíras como uma das cidades mais complicadas neste contexto, né? E tá tudo muito ligado, gente. Groaíras emendado ali com Cariré emendado com Vajota, e aí sobe e vai e vem. Então, de um modo que a região norte, ela vem sofrendo, e não é de hoje, esta situação de violência. Usa-se muito esta expressão no passado, e eu acho que ainda hoje continua, né? Antigamente se usava, entre eles, mas entre eles acaba afetando a gente, porque nós não temos paz, nós não podemos ficar na nossa calçada, nós não podemos ir e vir tranquilamente a um posto de saúde, a uma escola, a um trabalho, a um entretenimento, né? Esta é a situação. E aí agora é briga de território. Usaram-se essa expressão, briga de território. Pelo amor de Deus, quando que a polícia, as forças de segurança, o Estado de um modo geral, vai zerar esta conta? Dá para zerar, é só querer. Não vê? O Lourão do Norte lá não quis e não foi buscar o Maduro dentro da Venezuela, cercado de segurança. Como que um presidente de uma nação lá no norte descobriu e pegou marido e mulher de uma outra nação, de um outro país, e levou? Claro que tem nos entretantos aí outras razões. Eu estou só pegando aqui um exemplo para exemplificar melhor, para deixar bem claro que quando querem, quando tem força de vontade, quando de fato tem ali a balança equilibrada, acontece. Então por que vocês, autoridades aqui no nosso estado, aqui no nosso país, olha, as autoridades têm mapeado, sabe, se duvidar, as autoridades sabem até o que eu comi no café da minha manhã, o que é que eu vou almoçar e o que é que eu vou jantar. As autoridades sabem, só Deus sabe como, né? Mas a televisão da sua casa, você sabia, Mário, que a televisão da sua casa, ela te espia, ela te espiona? Sabia, Bruna? Que o teu celular, ele te espiona, o que tu fala, o que tu faz. Lá nos Estados Unidos, até a NASA sabe o que tu tá fazendo. Eu vou dizer, acho que eu já expliquei isso aqui no outro dia. Eu tava numa brincadeira rapidinho lá em casa, e aí numa brincadeira, a expressão, olha, preste atenção, na brincadeira, eu estava dizendo, perdão, me perdoe. Sabe, gente? Sabe o que foi que a televisão lá de casa respondeu, amigo ouvinte? Eu lhe perdoo. Eu paralisei, Mário, eu fiquei parado, e a pessoa que estava ali comigo naquela brincadeira ficou sem entender. Ou seja, a televisão, ela te espiona, ela te ouve, ela te enxerga. Então, como que as autoridades não sabem também onde é que está o crime e o que é que o crime vai fazer ou já fez e coisa e tal? Então é má vontade das autoridades, tá certo? Se as autoridades quiserem, a coisa acontece, a coisa funciona, Mário. Muito bem, tá aí a informação em relação a esses problemas, né, enfrentados no estado do Ceará. E só lembrando, né, que, alô Francisco, um abração para você, valeu, obrigado aí pela audiência. Só lembrando, né, que o governador do estado do Ceará enfrenta o maior problema em relação à sua administração, essa situação da segurança, ou seja, a insegurança no estado do Ceará. E tá aí, a gente viu esses problemas agora na semana que passou aqui na nossa região, lá em Tianguá,
onde um membro da Polícia Militar foi alvo da violência, um cara do raio, né? Um membro do raio foi morto, né? Lá na região de Tianguá. E aí, quando todo mundo, até o secretário do governo do estado vem para lá, aquela coisa toda, no final de semana na frente, foi ontem, aconteceu também em Fortaleza, numa praia movimentadíssima, numa praia muito conhecida no país inteiro. Aí um membro da Polícia Militar foi lesionado a tiro e morreu lá mesmo, né? Quer dizer que diante de tudo isso, olha, se a polícia está tendo essa dificuldade, está tendo esses problemas, imagina a sociedade. Mas está aí o governo do Ceará dizendo que vai resolver. Não vai resolver, vai resolver. A gente espera para que possa resolver mesmo essa situação. Mas olha, mudando de assunto e falando da política no estado do Ceará, a informação já de agora de manhã, no final da manhã de hoje, vem assim de cheio, sabe para onde? Para a cidade de Senador Sá, aqui bem próximo à cidade de Sobral. A informação é que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará definiu durante sessão extraordinária administrativa realizada por videoconferência na manhã dessa segunda-feira que as eleições suplementares nos municípios de Senador Sá, além de Potiretama e também Choró, serão realizadas no dia 1º de março desse ano. As convenções partidárias deverão acontecer entre os dias 23 e 25 de janeiro. E a informação é que na região de Senador Sá, o prefeito lá de Senador Sá, no caso Rubel Júnior, que é do PP, e a vice, a professora Maria, também do mesmo partido, tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará em novembro do ano passado, por suposto abuso de poder político e econômico durante as eleições de 2024. A cassação teve como base uma ação que apontou irregularidades no evento Cavalgada do Bel, realizado em agosto de 2024. Segundo o processo, houve distribuição de camisetas, chapéus e bonés personalizados, além de comida e bebidas para os participantes. O evento contou ainda com a apresentações de 5 bandas de artistas regionais e locais, o que foi caracterizado como showmício, prática proibida pela legislação eleitoral. E também diante dessa situação, tá aí o pessoal já conseguiu, eu acho, eu não tenho a certeza, mas acho que o Bel já conseguiu 2 liminares, né? Tentando ver se chega no final aí, né, do seu mandato, né? Mas agora veio outra determinação, já da manhã de hoje, segunda-feira, então, a determinação para Senador Sá, além desses outros 2 municípios que ficam mais distantes daqui, e a gente nem vai comentar, não vai nem falar desses municípios que já ficam lá na região do Cariri e outro, acho que próximo ali a Baturité, naquela região. Mas Senador Sá, aqui bem próximo da gente, vem passando por esse problema. E eu até falei agora no ano passado, acho que foi em agosto do ano passado, que diante de toda essa situação, só quem perde é o município. A gente abordava de que quando acontece, só quem perde é o município. Porque, por exemplo, o Bel, que é o prefeito lá, eu tenho certeza, nesse momento ele não vai atrás vai para Brasília atrás de um recurso para construir digamos assim, um exemplo, uma escola, uma grande obra lá, uma escola ou algo parecido, uma passagem molhada. Ele não vai, né? A população que está precisando de uma passagem molhada, nesse momento ele vai ver como é que fica a situação, né? Vai tentar talvez ver se consegue uma outra liminar para permanecer no poder. Mas diante de tudo isso, só quem sofre é o próprio município.
a população que mais precisa. Mas está aí a informação, né, de que no dia 1º de março é para acontecer a eleição lá no município de Senador Sá. E vamos esperar o que é que o pessoal vai fazer daqui para frente, já que Senador Sá já teve uma data marcada para uma eleição, né? Isso no ano passado, e não aconteceu. Depois afastaram novamente o prefeito, ele conseguiu outra liminar, e agora vem essa outra informação de agora a pouco, né, em relação ao prefeito lá de Senador Sá, no caso o Bel Júnior. Ou seja, só quem perde de tudo isso é o próprio município, né, Tônia? Olha, é verdade, mais um capítulo, né, Mário, eu diria, dessa história que é meio complexa, meio complicada, que envolve essa situação de política, não é? De repente feita uma denúncia e aí as autoridades investigam, né? E não dá para noite pro dia de repente receber essas denúncias, analisar todo o contexto e tomar ali as medidas cabíveis. E aí, no caso de Senador Sá, inclusive essa medida já tinha sido decidida anteriormente por haver eleição, lembramos perfeitamente, foi em julho do ano passado, e aí o gestor recorreu, saiu uma liminar favorável, e aí cancela todo aquele processo. Imagina aí os senhores, é como se você tivesse já pronto para entrar no banho, e aí quando abre a torneira não tem água, né? Então você desmarca todos os seus compromissos, porque você não vai para os seus compromissos, né, empoeirado, com o cabelo sujo, né? É uma comparação meia tosca, mas só para a gente entender. Quando estava todo mundo já crente, certo, já se programando, imagina, eleitores de fora, né, Mário? Eleitores de outras cidades, que aí de repente pede folga no trabalho, precisa comprar passagens, e aí já está pronto já para viajar, aí vem a notícia, cancela a eleição, né? Foi o que aconteceu no caso de Senador Sá. Mas vira e mexe, a liminar caiu, agora não tem mais para onde correr. Ou será que tem, Mário? Será que às vésperas de novo vai cair uma outra liminar aí, né? Em Senador Sá, Choró e onde é a outra cidade? Potiretama, isso. Potiretama, né? Então, de modo que tudo isso é desgastante. Eu acho que a justiça deveria encontrar uma outra maneira de analisar essa situação, porque, de um certo modo, quem acaba sendo punido, penalizado, não é nem o gestor, que, entre aspas, a justiça entendeu que houve uma prática ilícita. Quem acaba sendo punido é o eleitor, que mais uma vez vai ter que sair do seu compromisso familiar, da sua agenda já feita previamente, e vai ter que ir para as urnas novamente, fora de época, né? Tem um carnaval fora de época, né? Tá aí. É a chamada eleição fora de época, né? Tá virando moda já aqui no Ceará. Muito bem, tá aí a informação em relação a esses 3 municípios, e destaque aqui para o município de Senador Sá, aqui bem próximo à nossa região de Sobral. Muito bem, mas olha, uma informação boa, rapaz, para Sobral, principalmente no setor da educação. A informação é que Sobral deverá receber mais de 405 milhões de reais do Fundeb esse ano de 2026. A informação é que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, conhecido popularmente como Fundeb, terá um aumento expressivo nos repasses ao estado do Ceará esse ano de 2026, com impacto direto nos cofres dos municípios. Aqui em Sobral, o valor estimado a ser recebido chega a 405,5 milhões de reais, o que representa um crescimento de 7,29% em relação ao montante repassado em 2025. Os dados os dados constam na portaria interministerial número 14, publicada em 29 de dezembro do ano passado, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que define os parâmetros de distribuição
do Fundeb para o próximo exercício. O crescimento dos recursos destinados a Sobral está diretamente associado às complementações da União por meio dos mecanismos Valor Aluno Ano Total. Isso aqui é conhecido como VAT. Valor Aluno Ano Total. E o Valor Aluno Ano Resultado, conhecido como VAR. Deu para você entender, né? O VAT, que é Valor Aluno Ano Total. E o VAR é Valor Aluno Ano Resultado. O VAT, ou seja, o Valor Aluno Ano Total, busca reduzir desigualdade ao garantir um investimento mínimo por aluno, enquanto que o VAR está vinculado a indicadores de desempenho, qualidade da gestão educacional e resultados de aprendizagem. Com o aumento dos repasses, Sobral amplia sua capacidade de investimento na rede pública municipal, possibilitando avanços em áreas como manutenção e ampliação da infraestrutura escolar, aquisição de materiais pedagógicos e valorização dos profissionais da educação. O volume de recursos reforça a importância e estratégia do município no cenário educacional cearense. Aí eu pergunto, Tônio, o que dizer essa questão da educação, ou seja, essa questão do recurso vindo para a educação em Sobral, 405 milhões de reais do Fundeb esse ano de 2026. É uma boa grana, hein, Tônio? Olha, é um valor bom, interessante, que certamente, se for aplicado direitinho, quem ganhará é a educação de Sobral, que já vem sendo destaque e não é de hoje, aí Ceará, região e Brasil afora, e até, por que não dizer, em outros países, não é? Então é um valor que vem para ser trabalhado, para ser, obviamente, investido. E detalhe, né? No final do ano, esse valor acaba sendo rateado entre os professores. Inclusive, Mário, tem uma lei, eu tinha até copiado aqui o link, mas acabei perdendo o link, depois eu trago aqui para olhar direitinho. Tem uma lei, tem aí uma lei sendo tramitada, onde na lei reza que não só os professores, mas todo o corpo da escola, né? Isto incluindo aqueles controladores de acesso, pessoal da limpeza, a merendeira, enfim, todos que trabalham na escola, e não somente os professores que têm direito, mas ratear também com este valor do Fundeb. É um investimento, né? Porque a escola é feita não é só por quem está na sala de aula, o professor não. Precisa ser valorizado também o controlador de acesso, a tia da merenda, a tia da limpeza, enfim, todos que fazem a escola merecem consideravelmente ter o devido reconhecimento, Mário. E tá aí esse montante que vem para Sobral. Vamos acompanhar e ver direitinho, né, a aplicação. Muito bem, tá aí a informação em relação a essa questão da educação, ou seja, essa questão financeira vindo para a educação em Sobral. E aí, como o Tony falou, né, tem todo esse trabalho, né, que é deverá ser implementado direito. É por isso que Sobral já fazem aí vários anos que se destaca nessa questão da educação, né, e a tendência, lógico, claro, é melhorar cada vez mais, e tá aí essa questão financeira chegando para isso, né, para melhorar cada vez mais a questão da educação aqui em Sobral. Mas olha, para a gente fechar aqui o programa, agora há pouco a gente falava, né, da questão de algumas localidades aqui da nossa região já faltando água, né, e o distrito de Camilos lá na Meruoca, faltando água mesmo, até para o consumo humano, né? A população do distrito com uma dificuldade muito grande na questão do abastecimento de água. Mas a informação num termo geral aqui na nossa região e também no estado do Ceará, a informação é que os profetas da chuva, guardiões de um dos
saberes mais tradicionais do sertão cearense apontam que o inverno de 2026 deverá ser fraco ou, no máximo, intermediário em todo o estado. A avaliação foi feita a partir da observação de sinais da natureza, como comportamento de animais, flora, ventos, posição dos astros e outros indícios transmitidos de geração em geração e divulgados durante encontro realizado no Quixadá nesse último final de semana. Segundo os profetas, apesar da possibilidade de chuva em alguns períodos, a tendência não indica um inverno regular ou abundante em todas as regiões. O cenário exige cautela, especialmente para agricultores e criadores que dependem diretamente do regime de chuvas para o plantio e a criação de animais. As previsões populares não substituem os dados técnicos dos órgãos e mais seguem sendo aí respeitados pela forte conexão com a realidade do campo e pela coincidência histórica com muitos ciclos climáticos já vividos no estado do Ceará. Tá aí, né? A gente sabe que isso aqui é uma previsão, mas essa previsão está se confirmando, né? Hoje são 12 de janeiro e aqui no sertão de Sobral, aqui na nossa região, nem um pingo de chuva. E aqui na nossa região, que nós somos praticamente fechados por duas serras, a Meruoca e a Serra da Ibiapaba mais na frente, e nada de chuva. É um solzão, meu irmãozinho, que daí agora, você sair aqui, você falta pegar fogo, você falta sair da rádio. Por exemplo, a Bruna, eu e o Tonho, a gente sai daqui da rádio, a gente falta ficar sapecado no sol. É quente demais, aquela temperatura chega a arde. E imagina no sertãozão ali do Canindé, meu irmãozinho, Santa Quitéria, indo até no Quixadá, indo até no Iguatu, para aquela região. Tu é doido, é quente demais. E tá aí, é uma previsão. De repente, a natureza pode virar e aí, de uma hora para outra, até o taquara, que nunca sangrou, poderá sangrar. Mas até agora, hoje já são 12, nem um pingo de chuva aqui na nossa região. E agora há pouco a gente estava falando várias localidades aqui da nossa região já faltando água para o consumo humano. E a gente citava o distrito lá de Camilos, que fica, não é no sertão central não, é aqui, é na serra, né? Na Serra da Meruoca. E a população lá já passando por dificuldades sobre a questão hídrica. Ah, é só Camilos? Não. Várias outras localidades também, de outros municípios aqui da nossa região, também passando por dificuldade. E diante disso, e diante desses dados apresentados por esses profetas, diante dos dados apresentados pela própria FUSEM, é necessário, não é nem necessário, é obrigatório que cada prefeito tenha o máximo de cuidado com a questão hídrica da sua região, né, Tony? Olha, é um período, se fosse uma coisa nova, né, talvez até pudéssemos compreender, mas é algo que a gente vem sofrendo desde muito tempo. Teve a seca do 15, quem lembra aí, a seca do 15, e teve outros períodos de estiagem, mas parece que os governos não estão muito interessados, parece que torcem que de fato não tenha inverno para poder lucrarem de alguma forma, né? Tem gente aí que vibra, oba, não vai ter inverno, eu vou arrumar ali uns carro-pipa. Olha aí a mente do sujeito, né? Fazer festa com sofrimento de outro porque o outro não tem água. E eu acho que um trabalho, né, de inteligência por parte de quem faz o governo deveria ser aplicado de forma mais efetiva, porque quando chove, Mário, é água em excesso e a água vai embora, vai rio e até chegar no mar, se perde toda esta água. Imagine os senhores se houvesse como esta água ser represada e ser desviada, assim como o canal de São Francisco, né, abastece aí o Nordeste, está abastecendo o Ceará, né? Então por que quando chove também, todas as residências nesses interiores aí brabo,
que vê aquela água indo embora, não represa ali de alguma forma, mas parece que alguém prefere ver o sertanejo sofrendo a falta d'água para poder lucrar com esta miséria, né, que o sertanejo sofre. Mas vamos rezar, vamos pedir joelho no chão, prece no alto e vamos rezar que tenhamos sim, apesar desses primeiros dias não ter caído a chuva, vamos torcer para que o inverno aconteça e de forma bem equilibrada, né? Porque tivemos um bom inverno no ano passado, mas por incrível que pareça, aqui no estado do Ceará teve região, cidades que foi decretado, né, Mário? Calamidade, né? Por quê? Porque a chuva não foi suficiente. Então, para nós aqui na região, que nós temos aí reservatórios até de um certo modo, no outro dia, abraçar mais uma vez o Carlos Melquides, Carlos lá do Denox, ele falava, Tony, se a gente não tiver o inverno, nós temos água garantida aí pelo menos para 2 anos. Vamos rezar que tenhamos um inverno na média para que a gente não sofra e padeça assim como em outras épocas de anos anteriores, Mário. Muito bem, só para a gente fechar, Tony, esse assunto e fechar o programa e fechar esse assunto, você, irmãozinho aí, que nunca teve dificuldade por água, meu irmãozinho, é ruim, viu? Rapaz, faltar água, né, e a gente ter que buscar num chafariz, enfrentar uma fila danada, ou então ficar esperando, é complicado demais. E o mais humilhante que eu vejo, é humilhante mesmo, a expressão e a realidade, ficar dependendo de água de carro-pipa. Como você falou, já faz tanto tempo que o Nordeste passa por esses problemas. O Nordeste é assim, eu vejo assim, que não é falta de inteligência, não, é porque não quer, o pessoal não quer mesmo, né? O Nordeste, desde de quando surgiu, passa 3, 4, 5, 10, até 15 anos bom, com muita chuva, aquela sequência beleza, mas passa 2, 3, 4 anos com dificuldades de um bom inverno. Daí nós tivemos há 5, 6 anos atrás uma sequência de 3 ou foram 4 anos ruins aqui na nossa região, tanto é que construiu essas adutoras, né, Tony? Teve essas adutoras, por exemplo, o pessoal leva água da Meroca para Alcântaras, aqui de Vajota para o Crateús e por aí vai. Isso eu não entendi, Mário, e até no meu comentário anterior passou aqui em branco, eu não entendi, houve uma época que Crateús sofreu, Vajota não trazia água para Sobral, as comportas foram fechadas e era desviada a água para atender Crateús, né? Tem essa inacreditável situação. Isto. Muito bem. Agora é questão de boa vontade. Você vê que quando querem, até porque dá dinheiro, eles perfuram, e não é 1 metro nem 2 não, eles perfuram muito, atrás de que, Mário? Do petróleo. E aqui nós temos lençóis freáticos, rapaz, por que não perfuram também nessas regiões afetadas pela seca, né, Mário? Muito bem, Tony, pois um abraço e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta, se Ele permitir, mas ainda hoje aqui na Plus, a partir das 18 horas, tem informação, tem o Tô de Olho com a Mara Rodrigues. Amanhã cedinho tem o DUBO, 6 horas, 7 horas tem o Ceará News e novamente meio-dia, antes do Redação Plus, tem o meio-dia Ceará, até lá. Muito bem, olha, vamos falar de futebol. Vitor Nogueira chega aqui no programa e fala aí da primeira rodada do Campeonato Cearense, finalizando esse último final de semana com a participação dos grandes Ceará e Fortaleza, e o Vitor Nogueira traz as informações aqui no programa. Agora na Plus, Esporte 7. Boa tarde. Nesse final de semana tivemos 4 jogos pela segunda rodada da Série A do Campeonato Cearense. No sábado, o Ceará, com o time sub-20, venceu o Floresta pelo placar de 1-0. O gol foi marcado por Enzo Ludovico na segunda etapa. Após a partida, o técnico Alisson Henry, que foi quem comandou o time à beira do campo, valorizou a conquista dos 3 pontos para a garotada alvinegra. Essa vitória consolida esse trabalho, consolida toda essa dedicação desses atletas que diariamente estão sempre comprometidos. Então, a vitória de hoje, como eu falei lá na roda agora fechando, é para consolidar um trabalho mesmo, para consolidar a evolução que eles vêm tendo e estrear com vitória numa competição a nível profissional, para eles, para nós todos, dessa difusão super importante. Ainda no sábado, o Quixadá venceu o Maracanã pelo placar de 1-0
em partida que aconteceu no estádio Abelhão. No domingo, tivemos mais 2 jogos. O Maranguape, jogando no estádio Domingão em Horizonte, venceu a equipe do Tirol pelo placar de 1-0. E no estádio Presidente Vargas, o clássico das cores entre Ferroviária e Fortaleza terminou em 0-0. Mas no meio de semana tem mais rodada do Campeonato Cearense e a gente vai acompanhar tudinho e trazer aqui na nossa programação. Então é isso, amanhã a gente tá de volta com mais informações do futebol. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu o Esporte 7. Muito bem, tá aí o Vitor Nogueira trazendo aí as suas informações em relação aos clubes do futebol cearense, né? O Ceará e o Fortaleza estrearam na competição. Ceará, né, que mesmo com a categoria sub-20 praticamente venceu, né, o seu compromisso. E o Fortaleza continua essas dificuldades, né, que não vem de agora não, já o ano passado todo e em 2024, 25 e emendando agora 26 com esse problema, né? Muita briga fora de campo e essas brigas entrando, né, para o campo de jogo. Tanto é que Fortaleza empatou contra o Ferroviário e no final da partida o pessoal ainda quis, né, teve uns empurra, né, depois da partida, mas isso é sinal de que o pessoal não está bem fora de campo e tá aí o pessoal perdendo a cabeça após a partida no placar de 0-0 contra o Ferroviário, que se organizou bem direitinho ali, fechou e não deixou o Fortaleza entrar com muita facilidade. Um abraço a todos, a gente volta amanhã a partir das 12h30 destacando as principais informações para vocês de Sobral da região. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.